A guerra havia chegado ao seu ponto de não retorno. No inverno de 1945, o Exército Vermelho já combatia dentro do território alemão e empurrava o inimigo em direção ao Oder. As ofensivas de janeiro tinham quebrado a resistência na Polônia e deslocado o centro do conflito para o coração do Reich. Na frente ocidental, as forças anglo-americanas concentravam seus meios para cruzar o Reno e convergir sobre a Alemanha do outro lado. O destino do Terceiro Reich estava selado. Enquanto os exércitos avançavam, as potências aliadas se preparavam para decidir a repartição política que seguiria a derrota em Yalta. Os chefes de Estado-Maior e os líderes das três grandes potências se reuniam para definir as condições do final. Em 4 de fevereiro de 1945, o Palácio de Livadia, na Crimeia, recebeu os três chefes de Estado da coalizão aliada. Joseph Stalin pela União Soviética, Franklin Roosevelt pelos Estados Unidos e Winston Churchill pelo Reino Unido. A reunião foi apresentada como um encontro de cooperação, mas cada líder chegou com objetivos diferentes. Para Roosevelt, a prioridade era estabelecer as bases de uma organização internacional permanente de segurança, a futura ONU. Churchill pretendia limitar a expansão soviética para a Europa Central e manter a influência britânica no Mediterrâneo. Stalin compareceu decidido a assegurar a fronteira ocidental da União Soviética e garantir que Berlim ficasse sob controle soviético. A conferência desenvolveu-se sob uma mistura de cooperação e desconfiança. As forças soviéticas haviam suportado o peso principal da guerra terrestre na Europa e controlavam já a Polônia, a Romênia, a Bulgária e parte da Checoslováquia. Essa posição dava a Stalin uma vantagem clara em qualquer negociação. Roosevelt e Churchill compreendiam que o Exército Vermelho podia ocupar a maior parte da Europa antes que as forças ocidentais alcançassem o Elba. Em consequência, a administração da Alemanha e o futuro da Europa Oriental se tornaram os temas centrais. Entre 4 e 11 de fevereiro, as sessões plenárias de Yalta abordaram três questões principais: a criação das Nações Unidas, o futuro da Polônia e a ocupação da Alemanha. Nos acordos, foi estabelecido que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação: americana, britânica, soviética e francesa, e que Berlim, situada na zona soviética, estaria sob administração conjunta. A inclusão da França foi uma concessão britânica. Stalin aceitou a fórmula sem oposição, consciente de que o controle efetivo do leste ficaria em mãos soviéticas. A questão polaca foi a mais delicada. A União Soviética havia instalado em Lublin um governo provisório sob sua influência. Roosevelt e Churchill exigiram eleições livres e a inclusão de representantes não comunistas. Stalin aceitou nos documentos, mas na prática já havia decidido manter o controle total. Para ele, a segurança do Estado soviético dependia de um cinturão de países aliados ou subordinados entre a Alemanha e a fronteira soviética Polônia. Era o primeiro elo dessa cadeia. Durante as conversas privadas, Stalin afirmou que o Exército Vermelho assumiria a responsabilidade pelo ataque final contra Berlim. Argumentando que suas forças estavam mais próximas e melhor situadas, Roosevelt e Churchill, centrados na Baviera e Áustria, não discutiram essa pretensão. A inteligência soviética conhecia os planos de Eisenhower e sabia que as operações aliadas se concentrariam no sul. Essa informação permitia a Stalin agir com liberdade. Em Yalta, Stalin mostrou disposição para cooperar, mas manteve a iniciativa. Enquanto os comunicados oficiais falavam de unidade, o Stavka, seu alto comando, já havia delineado os eixos da ofensiva final. Os marechais Georgy Zhukov e Ivan Konev preparavam as frentes que deveriam romper as defesas do Reich. Nenhum desses detalhes foi compartilhado com os aliados. As conversas revelaram a diferença de prioridades. Churchill temia que o domínio soviético sobre Berlim criasse um novo centro de poder na Europa. Roosevelt, doente e concentrado na criação da ONU, evitou o confronto direto. Seu objetivo era manter a cooperação até a rendição total alemã. Stalin, por outro lado, já pensava na ocupação e na estrutura política do continente após a guerra. Em 11 de fevereiro, foi assinado o comunicado final da conferência. Nele proclamava-se a unidade das três potências e seu compromisso de destruir o militarismo alemão, julgar os criminosos de guerra e garantir eleições livres nos países libertados.
Atrás das fórmulas diplomáticas subsistiam interpretações divergentes. Para Stalin, as eleições livres significavam processos controlados por governos afins. Para os ocidentais, implicavam sistemas democráticos plurais. O mapa acordado em Yalta traçava linhas políticas que ainda não existiam no terreno. Na frente oriental, o Exército Vermelho avançava sobre a Polônia e o leste da Alemanha. No oeste, os aliados se aproximavam do Reno. Stalin compreendeu que a velocidade do avanço determinaria o controle real da capital alemã. Em uma das sessões, afirmou que a União Soviética havia pagado o preço mais alto e que tinha direito de assegurar sua fronteira ocidental. Essa afirmação equivalia a uma declaração de intenção. A ocupação de Berlim deveria ser soviética. Após Yalta, as diferenças estratégicas tornaram-se mais visíveis. Enquanto os comandos aliados preparavam sua ofensiva no sul, o Stavka concentrava a maior parte de suas forças na frente do Oder. Zhukov, Konev e Rokossovski receberam instruções para coordenar um ataque simultâneo sobre a capital alemã. Cada um comandava um grupo de exércitos com milhares de tanques e peças de artilharia. A magnitude dessa concentração superava qualquer outra ofensiva anterior. Em paralelo, a União Soviética manteve sua política de desinformação. As mensagens dirigidas aos aliados mencionavam supostas operações em direção a Dresden e Leipzig, ocultando a intenção real de tomar Berlim. Essa estratégia enganou o comando ocidental, que desviou seu esforço para a Baviera. Os britânicos advertiram sobre o perigo político. Os relatórios do Foreign Office indicavam que a União Soviética não se deterá no Oder. Churchill escreveu a Roosevelt que, se os soviéticos chegassem primeiro a Berlim, a Europa ficaria dividida. Roosevelt manteve sua linha de cooperação, convencido de que a vitória compartilhada garantiria estabilidade. Enquanto as potências debatiam, o Stavka acelerava os preparativos. Reforçaram as pontes de pontões sobre o Oder, acumularam reservas de artilharia e combustível e redistribuíram as divisões blindadas. Stalin ordenou que a bandeira soviética tremulasse sobre Berlim antes da chegada do verão. A estrutura política de Yalta oferecia a justificação formal. A divisão da Alemanha em zonas de ocupação dava cobertura diplomática às ações militares soviéticas. Mas o controle real dependia de quem estivesse fisicamente na capital. Ao render-se, o Reich Stalin entendia essa relação entre território e poder. As conferências chegavam ao seu fim. O Exército Vermelho preparava-se para transformar as decisões da Crimeia em fatos sobre o terreno. O Exército Vermelho estava pronto. Na margem oriental do Oder, milhares de canhões aguardavam a ordem que iniciaria a ofensiva. As unidades conheciam seus setores, os engenheiros tinham assegurado as pontes e o Stavka centralizava de Moscou cada decisão. Stalin acompanhava os preparativos de forma pessoal. Sua autoridade se estendia sobre todos os níveis de comando, político, militar e logístico. Nenhuma ordem importante era emitida sem sua aprovação. No início de março de 1945, o Stavka concluiu o planejamento geral da ofensiva contra Berlim. 3 frentes principais executariam a operação. O primeiro frente bielorrusso, liderado por Georgy Zhukov, deveria romper as defesas alemãs nas colinas de Seelow e avançar diretamente em direção à capital. O primeiro frente ucraniano, sob o comando de Ivan Konev, atacaria pelo sul, cruzando o Neisse para cercar a cidade. O segundo frente bielorrusso, comandado por Konstantin Rokossovski, cobriria o flanco norte e protegeria as comunicações com o Báltico. Entre os 3 somavam mais de 2,5 milhões de homens, 6.000 tanques, 40.000 peças de artilharia e cerca de 7.500 aeronaves. Stalin manteve um controle pessoal sobre os 3 marechais. Incentivou a rivalidade entre Zhukov e Konev como incentivo para avançar sem cautela. As ordens emitidas em 28 de março indicavam que, se a frente ucraniana progredisse mais rapidamente, poderia receber autorização para entrar em Berlim. Essa instrução introduzia uma competição tácita. Cada comandante entendia que o sucesso significava prestígio e recompensa política. O princípio operativo da ofensiva era simples: aplicar uma concentração de meios sem precedentes e manter o impulso até a completa destruição das defesas alemãs. O Stavka não buscava uma manobra de precisão, mas sim um avanço sustentado pela massa.
Ao longo da margem oriental do Oder, as unidades logísticas levantaram depósitos de munição e combustível. Os trens chegavam da Polônia de forma contínua, transportando suprimentos para os setores designados. Os engenheiros construíram centenas de pontes de pontões capazes de suportar o peso dos tanques IS-2 e do material de artilharia pesada. Cada divisão dispunha de reservas suficientes para vários dias de combate sem reabastecimento. A coordenação do abastecimento foi organizada através de um Comitê Geral de Reabastecimento diretamente subordinado ao Stavka. Os registros soviéticos indicam que entre março e abril foram mobilizados mais de 300 mil veículos, incluindo caminhões Land-Lease provenientes dos Estados Unidos. Os combustíveis, pneus e equipamentos de rádio importados foram integrados sem alterar a estrutura soviética. A direção do esforço continuava sendo completamente nacional. O Stavka ordenou concentrar a maior potência de artilharia empregada em toda a guerra. A proporção prevista era de uma peça para cada 10 metros de frente. As divisões de canhões de assalto e morteiros de guardas foram reorganizadas para atuar simultaneamente. A preparação deveria começar com um bombardeio contínuo de 90 minutos e avançar em faixas sucessivas de 600 metros a cada 5 minutos. O objetivo era abrir caminho para a infantaria antes do amanhecer e manter o fogo em movimento enquanto os tanques cruzavam o rio. O plano aéreo complementava essa sequência. O Marechal Alexander Novikov dispôs até 8.000 saídas de combate diárias. Os bombardeiros P-8 atacariam as concentrações inimigas, enquanto os caças La-7 assegurariam o domínio aéreo. Em março de 1945, a Luftwaffe contava com menos de 1.000 aviões operacionais em toda a frente oriental. A superioridade soviética era total. O aparato político acompanhava as tropas. Cada unidade tinha um comissário encarregado de manter a moral e o alinhamento ideológico. Desde 1941, a propaganda tinha evoluído do tom defensivo da guerra patriótica para um discurso de justiça e vingança. Os comissários lembravam das destruições sofridas pela União Soviética e apresentavam a ofensiva como uma reparação histórica. Os boletins internos insistiam que a guerra devia terminar em Berlim. A função do soldado era fechar o ciclo iniciado com a invasão alemã. O controle disciplinar recaía sobre os organismos de segurança do Estado. O NKVD desdobrou destacamentos especiais para vigiar a retaguarda, prevenir deserções e assegurar as linhas de abastecimento. O Smersh, subordinado ao NKVD, atuava como polícia militar e serviço de contra-espionagem. No primeiro trimestre de 1945, prendeu mais de 30.000 soldados por indisciplina e executou cerca de 1.500. A coerção era um componente estrutural do sistema. A disciplina não dependia da persuasão, mas da vigilância constante. O NKVD também preparou unidades administrativas para os territórios que seriam ocupados. A sua tarefa consistia em estabelecer comitês de segurança, censar a população civil e assumir o controle das comunicações locais. Cada cidade devia ficar sob autoridade soviética assim que fosse conquistada. A operação militar e a ocupação faziam parte de um mesmo processo. Nos documentos do Stavka, a ofensiva era definida como uma operação de profundidade completa. Esse conceito, desenvolvido antes da guerra, consistia em romper simultaneamente todas as linhas defensivas inimigas sem pausas intermediárias. As frentes soviéticas deviam atacar em conjunto, explorando qualquer brecha antes que o inimigo pudesse se reorganizar. A velocidade era um elemento tático e político. Stalin queria que Berlim caísse antes que os aliados ocidentais cruzassem o Elba. As reuniões dos dias 28 e 29 de março no Kremlin confirmaram o calendário. Zhukov, Konev e Rokossovski informaram sobre o estado de suas unidades. Stalin insistiu em que a ofensiva deveria ser desenvolvida sem pausa e com coordenação completa. As ordens estabeleciam que a preparação final seria realizada durante a primeira quinzena de abril e que o ataque começaria no dia 16 às 3 horas da madrugada. Durante os primeiros dias de abril, as concentrações atingiram seu ponto máximo. No setor de Zhukov foram desdobrados 8 exércitos, entre eles o 5º de choque e o 8º de guardas. Konev dispunha de 6 exércitos e 3 corpos blindados. O dispositivo total cobria cerca de 300 quilômetros de frente.
As ordens proibiam movimentos diurnos para manter o segredo. Os engenheiros construíram caminhos de troncos sobre a lama para permitir a passagem dos tanques pesados. O comando alemão detectou a acumulação de tropas, mas não identificou o setor exato do ataque. As operações de engano soviéticas com transmissões falsas e movimentos simulados desviaram a atenção para a Silésia. As defesas frente a Berlim permaneceram incompletas. Na retaguarda, a indústria soviética mantinha sua capacidade máxima. As fábricas dos Urais produziam mais de 1.000 tanques por mês. Os trens de suprimento operavam de maneira contínua, as oficinas de campanha reparavam veículos e armamento diretamente na frente. A logística atingiu um nível de eficácia que permitia sustentar uma ofensiva prolongada sem depender de recursos capturados. Em 15 de abril, Zhukov e Konev informaram que as reservas estavam completas e que as posições de artilharia se encontravam prontas. As pontes de pontões sobre o Oder estavam asseguradas e as rotas de evacuação de feridos operativas. O Stavka confirmou a data definitiva do ataque. No Kremlin, Stalin recebeu os últimos relatórios de situação e aprovou a ordem final. A madrugada seguinte marcaria o início do assalto contra as colinas de Silo e a abertura da fase final da guerra na Europa. O avanço soviético tinha cruzado o Oder. Em frente às unidades da primeira frente bielorrussa erguiam-se às alturas de Silo uma faixa elevada que dominava o acesso oriental a Berlim. O terreno subia suavemente desde o Vale do Rio até um planalto cortado por ravinas e canais. Seu controle significava abrir a porta direta para a capital. O general Gotthard Heinrichs, no comando do grupo de exércitos Vístula, tinha concentrado ali sua principal linha defensiva. As posições incluíam 3 cintos fortificados com campos minados, trincheiras, obstáculos antitanque e artilharia oculta entre as florestas. O marechal Georgy Zhukov, à frente da primeira frente bielorrussa, devia romper esse sistema defensivo. Dispunha de 8 exércitos com apoio de mais de 3.000 tanques e umas 10.000 peças de artilharia. A 9ª Armada Alemã, dirigida pelo general Theodor Busse, defendia a zona com uns 200.000 homens, apoiados por 800 veículos blindados e 1.500 peças de artilharia. Embora superados em número, os alemães aproveitavam o terreno e as obras defensivas para compensar a inferioridade material. Na madrugada de 16 de abril de 1945, às 3 horas, começou a ofensiva. Mais de 40.000 canhões abriram fogo de maneira simultânea. Durante 70 minutos, o Vale do Oder foi sacudido por uma concentração de fogo sem precedentes. A névoa do amanhecer e o pó levantado pelas explosões reduziram a visibilidade a poucos metros. Ao finalizar o bombardeio, Zhukov ordenou acender os refletores antiaéreos para iluminar o avanço. O efeito foi contraproducente. A umidade dispersou a luz e delineou as silhuetas dos atacantes, facilitando o fogo alemão das alturas. As defesas do inimigo permaneciam praticamente intactas. Heinrich havia previsto o ataque e retirado suas tropas da primeira linha durante a noite anterior. Quando o fogo cessou, os alemães retornaram às suas posições e abriram fogo sobre a infantaria soviética que se movia entre a fumaça. As unidades que cruzavam o Oderbruch ficaram expostas em terreno aberto. As baixas foram elevadas nos primeiros minutos. O avanço inicial se fragmentou. No setor norte, o 47º Exército conseguiu pequenas cabeças de ponte, mas foi contido por fogo cruzado. No centro, o 8º Exército de Guardas enfrentou canhões antitanque de 88 milímetros camuflados nas encostas. No sul, o 69º Exército parou diante de campos minados e contra-ataques da 23ª Divisão Panzer. O progresso médio não superou os 2 quilômetros durante as primeiras 12 horas. Zhukov decidiu empregar as reservas blindadas do 1º Exército de Tanques da Guarda, mas o barro e a saturação do terreno impediram o avanço rápido. Às 10 horas, as comunicações entre o quartel de Zhukov e as unidades de vanguarda foram interrompidas. As linhas telefônicas estavam cortadas e os sinais ópticos eram ineficazes. Os comandantes de regimento agiram de forma independente. Relatórios posteriores revelam que algumas formações avançaram sem apoio lateral e ficaram presas sob fogo cruzado. A ofensiva perdeu coerência tática, tornando-se uma série de combates isolados.
Stalin foi informado das dificuldades, ordenou continuar o ataque sem interrupção. Zhukov redobrou o esforço no setor central, concentrando artilharia e aviação tática. Ao meio-dia, o bombardeio foi retomado. O fogo dos canhões se deslocava a cada poucos minutos, tentando desalojar as posições inimigas. O combate tornou-se um confronto prolongado de desgaste. Em 17 de abril, o bombardeamento atingiu o seu ponto máximo. Os observadores alemães registraram até 500 disparos por minuto em certos sectores. O terreno ficou devastado. No entanto, as dificuldades de coordenação persistiam. A visibilidade continuava reduzida e as perdas por fogo amigo aumentaram. Mesmo assim, a pressão constante começou a quebrar a linha alemã. As reservas de Heinrichs estavam a esgotar-se e a artilharia alemã sofria de escassez de munições. Heinrichs aplicou uma retirada escalonada. Cada nova posição se apoiava em canais, florestas ou aldeias fortificadas. As tropas recuavam lentamente, destruindo pontes para atrasar a perseguição. Ao anoitecer do 17, os alemães haviam cedido entre 5 e 7 quilômetros, mas conservavam as alturas principais de Shiloh. 18 de abril, Zhukov ordenou um ataque geral. A artilharia abriu fogo durante 4 horas. As formações de infantaria avançaram atrás de uma cortina de fumaça. A aviação soviética executou centenas de saídas de apoio direto. A Luftwaffe mal interveio. Os bombardeiros Il-2 destruíram posições de artilharia e depósitos de munição alemães. A frente começou a se desintegrar. Na tarde do dia 18, as unidades soviéticas ocuparam Shiloh e avançaram para Müncheberg. Os combates casa por casa foram intensos. A 9ª Divisão de Paraquedistas alemã, composta em sua maioria por recrutas, foi aniquilada. Busse tentou estabelecer uma nova linha em Friedersdorf, mas carecia de reservas. A comunicação com Heinrichs tornou-se irregular e as ordens chegavam com atraso. Em 19 de abril, a resistência alemã colapsou. As divisões do grupo de exércitos Vístula haviam perdido mais da metade de sua artilharia e estavam exaustas. Heinrichs autorizou uma retirada geral para o rio Spree. O movimento foi realizado sob fogo constante. As estradas estavam bloqueadas por veículos destruídos e colunas de refugiados civis. As forças soviéticas ocuparam as alturas de Shiloh na tarde do dia 19. O balanço mostrava um custo elevado. As baixas soviéticas superaram os 30.000 homens entre mortos e feridos. As perdas alemãs rondaram os 20.000. O terreno, coberto de crateras e escombros, refletia a magnitude da operação. Zhukov informou ao Stavka que a linha do Oder estava rompida e que a resistência inimiga se desintegrava. Nos níveis de comando soviéticos, a batalha foi avaliada como uma etapa necessária rumo a Berlim. O Stavka considerou as perdas aceitáveis dentro do objetivo estratégico. Os hospitais de campanha ficavam cheios e os engenheiros trabalhavam incessantemente para manter as pontes de pontões sobre o Oder. Os trens de abastecimento cruzavam o rio transportando munição, combustível e reforços. A maquinaria soviética continuava em movimento. Para os alemães, a retirada de Shiloh significava o início do isolamento. O 9º Exército recuava para o oeste sem coordenação com as unidades que defendiam a capital. Heinrichs solicitou autorização para estabelecer uma linha defensiva interior, mas o comando de Hitler proibiu qualquer nova retirada. Essa ordem condenou suas forças a ficar presas nos dias seguintes no cerco de Halbe. Na noite de 19 de abril, Zhukov comunicou a Stalin que as alturas de Shiloh estavam asseguradas. Dessa posição, o terreno de Brandemburgo se estendia sem obstáculos até Berlim. O Stavka ordenou continuar o avanço sem pausa e coordenar o movimento com a primeira frente ucraniana de Konev, que avançava desde o sul. As unidades reorganizaram suas formações, os sapadores removiam as minas dos caminhos, os tanques eram reabastecidos e as divisões de infantaria recebiam novas ordens de marcha. A menos de 80 quilômetros, a capital do Reich se preparava para o assalto final. Em 20 de abril de 1945, as colunas da Primeira Frente Bielorrussa iniciaram o avanço geral para o interior de Brandemburgo. Após a tomada das colinas de Shiloh, a frente alemã estava em decomposição.
O terreno aberto permitia o uso de tanques e artilharia móvel. Embora as rotas estivessem bloqueadas pelos restos do material destruído, Zhukov ordenou manter o impulso e evitar que o 9º Exército de Theodor Busse estabelecesse uma nova linha defensiva. A prioridade era fechar o acesso ocidental a Berlim antes que o inimigo pudesse se reorganizar. Desde o sul, a primeira frente ucraniana do Marechal Ivan Konev avançava desde Cottbus em direção a Zossen e Luckenwalde. Sua missão consistia em cortar as comunicações alemãs em direção ao sudoeste e conectar-se com Zhukov ao sul da capital. O Stavka supervisionava a coordenação entre ambos os frentes. Stalin fixou um limite. Berlim deveria ficar cercada antes de 25 de abril. Essa diretiva determinou o ritmo da ofensiva. As formações soviéticas avançavam uma média de 20 quilômetros por dia sob cobertura de artilharia contínua. As forças alemãs recuavam sem coesão. As divisões que haviam combatido em Seelow se misturavam com restos de unidades SS, Volkssturm e destacamentos policiais nas florestas de Brandemburgo. Pequenos grupos tentavam frear o avanço através de emboscadas. Heinrich advertia que o 9º Exército estava praticamente isolado. Desde Berlim, Hitler continuava a enviar ordens contraditórias que proibiam qualquer retirada. O comando alemão já não exercia controle efetivo sobre o campo de batalha. Em 21 de abril, as unidades de vanguarda do 5º Exército de Choque alcançaram os subúrbios orientais de Berlim. Nesse dia, a artilharia soviética abriu fogo direto sobre a capital às 11 horas. Os canhões de 152 milímetros começaram a bombardear os bairros de Marzahn e Lichtenberg. Era o primeiro fogo terrestre sobre a cidade. Zhukov informou ao Stavka que Berlim estava dentro do alcance permanente de sua artilharia. Enquanto Zhukov avançava desde o leste, Konev progredia desde o sul em terreno arborizado. O eixo em direção a Zossen ofereceu resistência. Lá estava o principal centro de comunicações do alto comando alemão. O 3º Exército de Tanques da Guarda, sob Pavel Rybalko, atacou o complexo no dia 21 de abril. Após um dia de combate, as forças soviéticas ocuparam as instalações e destruíram o centro de rádio. A perda de Zossen cortou a coordenação entre o bunker de Hitler e suas forças de campo. A 9ª Armada tentou escapar do cerco. Busse reuniu os restos de 3 divisões com o propósito de abrir caminho para o oeste e ligar-se ao 12º Exército de Wenck, desdobrado no Elba em frente aos americanos. Entre ambas as forças se estendia a floresta de Halbe, um terreno pantanoso coberto de pinheiros e canais. O Stavka reconheceu a tentativa e ordenou fechar a passagem. O 3º Exército de Choque e o 1º Exército polonês bloquearam as rotas. Em 23 de abril começou a Batalha da Floresta de Halbe. As unidades alemãs avançaram acompanhadas por milhares de civis que fugiam da frente. Os combates foram travados a curta distância com fogo de artilharia e lança-chamas. O terreno ficou coberto de crateras, restos de veículos e animais. Em 3 dias, o 9º Exército perdeu sua artilharia e quase todos os seus tanques. Uma pequena fração conseguiu alcançar as linhas de Wenck, mas sem capacidade operativa. O 1º Exército polonês, sob o comando do general Stanisław Popławski, integrava o flanco direito de Zhukov. Com cerca de 100 mil homens e uma brigada blindada equipada com material soviético, participou na redução do cerco. As unidades polonesas combateram em Kustrin, Wriezen e depois em Halbe. As perdas foram elevadas, mas as operações continuaram conforme o previsto. Sua participação tinha também valor político. Representava a presença de um Estado aliado sob controle soviético na vitória final sobre a Alemanha. As operações aéreas acompanharam o avanço. A 16ª Força Aérea Soviética executou mais de 3.000 saídas diárias entre 21 e 24 de abril. Seus objetivos principais foram os nós ferroviários, depósitos de combustível e concentrações de tropas. Erkner, Königs Wusterhausen e Oranienburg foram bombardeadas sistematicamente. A destruição das ligações ferroviárias isolou completamente a capital. O tráfego rodoviário era interrompido por ataques de aviação e artilharia de longo alcance. No dia 22 de abril, as vanguardas de Zhukov e Konev aproximaram-se do ponto de enlace.
As suas forças entraram em contato perto de Lübben, a cerca de 60 quilômetros ao sul da cidade. Stalin mantinha comunicação direta com ambos os marechais, incentivando a competição. Zhukov aspirava a tomar o centro de Berlim. Konev buscava interceptar as rotas de fuga para o oeste. Essa rivalidade acelerou o fechamento do cerco. Em 24 de abril, o anel se fechou. As forças da primeira frente bielorrussa, provenientes do leste e norte, ligaram-se com as da primeira frente ucraniana, que avançavam desde o sul e sudoeste. O ponto de encontro ocorreu na área de Teltow e Potsdam. O 47º Exército ocupou Strausberg e a segunda frente bielorrussa assegurou Stettin. Fechando o acesso ao Báltico, Berlim ficou completamente cercada. Dentro da cidade, os relatórios soviéticos estimavam entre 80.000 e 100.000 defensores. Nesse mesmo dia, a vários centenas de quilômetros a oeste, ocorreu o encontro no Elba entre as forças soviéticas e americanas perto de Torgau. O contato simbolizou a união dos aliados sobre território inimigo e marcou o fim da guerra de manobras. A partir desse momento, apenas persistiam combates isolados no interior do cerco. Zhukov informou ao Stavka que o inimigo havia ficado dividido em 3 focos: as forças dentro de Berlim, os restos dispersos ao norte do Spree e os grupos isolados em Haubel. Stavka ordenou preparar o assalto final. As unidades de artilharia foram redistribuídas para concentrar o fogo sobre os distritos periféricos. Os engenheiros reparavam estradas e aproximavam depósitos de munição à linha de fogo. As perdas soviéticas desde a tomada de Seelow até o fechamento do cerco superavam os 20.000 homens. Apesar do custo, as reservas materiais continuavam amplas. As oficinas de reparo mantinham operativos os tanques danificados e os hospitais de campanha recebiam reforços médicos da Polônia. A logística soviética continuava funcionando com eficácia. A frente alemã colapsava. As tentativas de contra-ataque fracassavam por falta de combustível e coordenação. O 12º Exército de Wenck, destinado a socorrer Berlim, apenas conseguiu avançar alguns quilômetros antes de ser detido em Belitz. A conexão entre Wenck e Busse nunca aconteceu. Os restos do 9º Exército foram destruídos ou capturados. Em 24 de abril, Zhukov comunicou oficialmente a Stalin que a capital inimiga estava completamente cercada. Konev confirmou que suas forças haviam alcançado o Havel e estabelecido contato com as tropas do norte. No mapa do Stavka, Berlim aparecia isolada, rodeada por um duplo anel de tropas soviéticas e polacas. As ordens seguintes dispunham a preparação imediata do assalto urbano. Na madrugada do dia 25 de abril, as unidades soviéticas se redistribuíram para atacar de vários setores. O 5º Exército de Choque avançaria desde o leste, o 8º de Guardas desde o sudeste, o 3º Exército de Choque desde o norte, e o 1º Exército de Tanques da Guarda apoiaria diretamente. Os marechais estabeleceram seus postos de comando a poucos quilômetros da cidade. Os sapadores desobstruíam os acessos, os observadores de artilharia ajustavam coordenadas e a infantaria preparava o equipamento. Berlim estava pronta para o assalto final. Em 20 de abril de 1945, enquanto a artilharia soviética já alcançava os distritos orientais de Berlim, Adolf Hitler completava 56 anos no bunker da chancelaria. A cidade estava cercada pelo leste e pelo sul, e as defesas ocidentais se desintegravam. O comando militar local havia sido fragmentado. Após várias substituições e ordens contraditórias, o general Helmut Weidling foi designado comandante da defesa em 23 de abril. Sua nomeação refletia a decomposição da hierarquia. Outros oficiais haviam recusado assumir uma responsabilidade que equivalia a uma derrota assegurada. Weidling organizou a defesa em 8 setores, identificados com letras de A a H. Cada um tinha um comandante responsável e uma combinação de unidades regulares, formações do Volkssturm, restos da Wehrmacht e destacamentos das Waffen-SS. As linhas interiores se apoiavam nos rios Spree e Landwehrkanal. O perímetro principal cobria cerca de 40 quilômetros desde Reinickendorf até Neukölln e Treptow. As forças defensoras eram heterogêneas. Incluíam a 9ª Divisão de Paraquedistas, a Divisão Müncheberg e a 11ª SS Nordland, junto com batalhões da Volkssturm e grupos da juventude hitlerista no total.
entre 80 mil e 100 mil combatentes com diferentes graus de treinamento. A coordenação era mínima e as comunicações interrompidas pelos bombardeios. A estrutura do comando central mal funcionava. A situação material era crítica. O fornecimento de alimentos dependia de reservas armazenadas em porões e estações de metrô. A água corrente era intermitente e a rede elétrica estava destruída. Os hospitais operavam sem medicamentos nem anestesia. As ruas estavam cobertas de escombros e os transportes imobilizados. A administração civil havia desaparecido. Só restavam patrulhas armadas do partido e da polícia. A fome e a falta de água potável favoreceram a propagação de doenças. Relatórios da Cruz Vermelha Alemã de 22 de abril mencionam surtos de disenteria e tifo nos abrigos do centro. Os cadáveres permaneciam sem enterrar e usava-se cal viva para prevenir epidemias. Os abrigos antiaéreos estavam saturados. Em alguns, mais de 1.000 pessoas ocupavam espaços projetados para a metade. A propaganda continuava ativa. Joseph Goebbels, ministro da propaganda e responsável político de Berlim, dirigia as mensagens por rádio e alto-falantes. Os boletins prometiam reforços do 12º Exército de Wenck e do 9º Exército, embora ambas as formações estivessem desorganizadas ou destruídas. A população carecia de informações confiáveis e sobrevivia sob os bombardeios. Goebbels insistia que a Batalha de Berlim decidiria o futuro da Europa. Os cidadãos ouviam essas transmissões enquanto as detonações sacudiam os abrigos. No bunker, o ambiente era de reclusão. O complexo subterrâneo tinha 2 níveis. O superior abrigava o pessoal e o inferior Hitler e seu Estado-Maior. Lá permaneciam também Eva Braun, Goebbels, Hans Krebs e Martin Bormann. As comunicações se reduziam a linhas telefônicas danificadas e mensagens de rádio cifradas. No dia 20 de abril, durante uma breve cerimônia de aniversário, Hitler apareceu no pátio da chancelaria para condecorar jovens da juventude hitlerista. Foi sua última aparição pública. Naquela noite, o fogo soviético se intensificou. Os projéteis de 152 milímetros impactaram nos distritos de Lichtenberg e Friedrichshain. As defesas antiaéreas eram escassas. Restavam alguns canhões de 88 milímetros no Tiergarten e Tempelhof. A Luftwaffe não tinha capacidade de voo. As sirenes funcionavam de forma irregular e os abrigos se enchiam em minutos. O sistema de comando dependia de telefones e mensageiros. Weidling instalou seu quartel no Bendler Block e tentou coordenar os setores, mas as linhas eram constantemente cortadas. A maioria das decisões eram tomadas no terreno. Ele tentou equilibrar as ordens do Führerbunker, que exigiam resistência total, com a falta real de recursos. Os setores oriental e meridional suportavam o maior peso do assalto. Em Treptow, a 9ª Divisão de paraquedistas e elementos da Nordland defendiam o canal de Teltow em Weissensee e Pankow. O Volkssturm resistia com armamento leve. No centro, perto do portão de Brandemburgo, as unidades SS francesas da Divisão Charlemagne ocupavam posições-chave. A palavra de ordem era não ceder terreno. Os oficiais que autorizavam retiradas sem permissão eram executados por desobediência. O colapso do comando refletia-se nos relatórios diários. A polícia militar registrou mais de 2.000 execuções sumárias entre o dia 20 e o dia 25 de abril, principalmente por covardia ou abandono do posto. Os tribunais de guerra improvisados ditavam sentenças em minutos. Algumas unidades da Wehrmacht tentavam abrir corredores para civis, enquanto as SS impediam qualquer movimento não autorizado. A população civil permanecia debaixo da terra. Os abrigos do metrô tornaram-se moradias improvisadas. As famílias cozinhavam com fogareiros a álcool ou sobreviviam com rações secas. A água era obtida de bombas manuais instaladas em praças. Os cadáveres eram transportados em carrinhos de mão ou bicicletas. Os relatórios posteriores da Cruz Vermelha Internacional calculam milhares de mortos diários por bombardeios, fome ou ferimentos sem atendimento. Os serviços religiosos eram mantidos de forma clandestina. Alguns sacerdotes celebravam missas em porões sem símbolos visíveis. O medo do Exército Vermelho era generalizado. Os rumores sobre represálias provocaram suicídios coletivos. Em Dahlem e Charlottenburg foram registrados múltiplos casos nos dias 22 e 23 de abril. A rádio oficial continuava a emitir. No seu discurso de 23 de abril,
Goebbels declarou que Berlim seria a tumba do bolchevismo. Enquanto isso, Hitler recebia relatórios cada vez mais negativos. Naquele mesmo dia, soube que o 12º Exército não podia socorrer a capital. Reconheceu perante os seus oficiais que a guerra estava perdida, mas recusou abandonar a cidade. A ordem continuava a ser resistir. A infraestrutura urbana estava em ruínas, os bondes estavam fora de serviço, os hospitais operavam com lâmpadas de querosene e as salas de cirurgia não tinham anestesia. No Charité, usava-se álcool industrial como desinfetante. Os túneis do metrô serviam como refúgio e, em alguns setores, ficaram inundados após os bombardeios, aprisionando centenas de pessoas. Na superfície, os combates se aproximavam. Os tanques T-34 soviéticos apareceram nos subúrbios de Karlshorst e Biesdorf. As tropas alemãs respondiam com fogo antitanque dos edifícios destruídos. Weidling ordenou que as pontes do Spree fossem mantidas intactas o maior tempo possível. A defesa concentrava-se no centro. A moral da população foi reduzida à sobrevivência, a autoridade civil havia desaparecido. O partido e as SS eram as únicas estruturas que mantinham comando. Os diários de guerra soviéticos registram o avanço sob fogo inimigo, mas também a presença de civis que fugiam para o oeste. Os bairros exteriores tornaram-se zonas sem controle. No dia 23 de abril, as tropas do 5º Exército de Choque e do 8º de Guardas entraram em Marzahn e Friedrichsfelde. O fogo soviético atingiu os primeiros blocos de residências. A defesa alemã respondeu com artilharia dispersa. A frente cruzou as ruas. Naquela tarde, Weidling informou ao bunker que os soviéticos estavam dentro da cidade. Hitler ordenou resistir até o último cartucho. Na noite de 24 de abril, a artilharia soviética aproximou-se do anel interior. Os distritos do leste ardiam. Zhukov havia instalado suas baterias a menos de 6 quilômetros do centro. No bunker, o Estado-Maior discutia contra-ataques impossíveis. A população civil permanecia nos porões enquanto o chão tremia. Nos subúrbios, as unidades soviéticas formavam colunas para o assalto final. Os tanques avançavam em direção aos bairros interiores, os sapadores marcavam rotas de penetração e os observadores de artilharia ajustavam as coordenadas. Berlim esperava o impacto decisivo. No dia 25 de abril de 1945, começou o assalto direto a Berlim. As forças da primeira frente bielorrussa penetraram pelo leste através de Lichtenberg e Friedrichshain, enquanto a primeira frente ucraniana fez isso desde o sul, por Neukölln e Tempelhof. O cerco estava completamente fechado. O Stavka fixou como primeiro objetivo ocupar os centros industriais e de transporte antes de avançar para o núcleo político da capital. O combate urbano exigia uma estrutura diferente. As tropas soviéticas foram organizadas em grupos de assalto compostos por infantaria, sapadores, lança-chamas, metralhadoras, canhões antitanque e tanques leves. Cada grupo avançava edifício por edifício, eliminando focos de resistência com explosivos e fogo direto. A doutrina derivada de Stalingrado estabelecia o uso de artilharia a curta distância antes que a infantaria entrasse. Os sapadores abriam brechas e erguiam barricadas com escombros. Os lança-chamas limpavam porões e pisos superiores. Zhukov dirigia a operação do seu posto nos arredores orientais, o 5º Exército de Choque, o 8º de Guardas e o 1º de Tanques da Guarda avançavam em 3 eixos, por Friedrichshain em direção a Alexanderplatz, por Treptow em direção ao canal de Landwehr e por Marzahn em direção a Mitte. A artilharia pesada precedia a infantaria com fogo contínuo. A cidade foi dividida em setores de 600 metros atribuídos a brigadas que deveriam assegurar cada um antes de continuar. O avanço médio era de 1 a 2 quilômetros por dia. Desde o sul, Konev empregou o 3º Exército de Tanques da Guarda e o 28º Exército. Suas unidades cruzaram o canal de Teltow e entraram em Neukölln, uma área industrial fortificada. Cada interseção estava defendida por metralhadoras e armas antitanque. As unidades do Volkssturm, formadas por civis, atrasavam o avanço enquanto as SS ocupavam os edifícios principais. A artilharia soviética destruía quarteirões completos antes de ocupá-los.
Os relatórios do Terceiro Exército de Tanques da Guarda registram o disparo de mais de 10.000 projéteis em um único dia. Em Friedrichshain, a 9ª Divisão Paraquedista e a Nordland resistiam de porões e oficinas. Os soviéticos avançavam com granadas e lança-chamas. A distância entre combatentes se reduzia a metros. As comunicações por rádio eram ineficazes e os comandantes usavam mensageiros ou sinais acústicos. O combate ocorria em enclaves sem linhas definidas. Em 26 de abril, a 1ª Brigada de Engenheiros de Assalto tomou a ponte de Schilling, permitindo que os tanques cruzassem o Spree nesse mesmo dia. O 5º Exército de Choque alcançou Alexanderplatz. A resistência alemã era fragmentada, mas persistente. Os defensores utilizavam os túneis do metrô para se deslocarem. Os soviéticos responderam bloqueando acessos com explosivos ou inundando-os. No sul, as tropas de Konev atacaram o aeroporto de Tempelhof, defendido pela divisão Müncheberg, e a Hitlerjugend no dia 27 de abril, após 4 horas de bombardeio. Os zapadores abriram brechas nos hangares e os tanques avançaram pelas pistas destruídas. Ao anoitecer, Tempelhof estava sob controle soviético. Com a sua queda, Berlim perdeu o último aeródromo operativo. A tomada de Tempelhof permitiu colocar a artilharia a menos de 3 quilômetros do centro de lá. As peças de 152 milímetros começaram a bombardear o Tiergarten e a chancelaria. Zhukov ordenou concentrar o fogo no distrito de Mitte, onde se encontrava o núcleo governamental. A intensidade do bombardeio aumentou de forma sustentada. No norte e oeste, a 11ª SS Nordland, formada por voluntários escandinavos, defendia o canal de Landwehr, comandada pelo general Fritz von Scholz. Contava com cerca de 1.500 homens. Resistiram a vários ataques antes de recuar para o centro, defendendo o Tiergarten. A divisão Charlemagne, composta por franceses, concentrou-se junto ao Reichstag e à chancelaria. Mal reunia 400 combatentes. Sua presença tinha valor simbólico, representar a lealdade ideológica ao regime. Os documentos do 8º Exército de Guardas mencionam a captura de prisioneiros franceses, flamengos e noruegueses. Em 27 de abril, o comando alemão estava desintegrado. Weidling mantinha contato irregular com seus comandantes de setor. Os relatórios do 56º Corpo Panzer indicavam que as unidades combatiam isoladas e sem suprimento. O esgotamento de munição impedia manter posições. Os contra-ataques eram anulados pela artilharia soviética. No Führerbunker, as ordens continuavam a ser resistir edifício por edifício. Os relatórios das SS indicavam que a artilharia soviética alcançava o jardim da chancelaria. Os projéteis caíam a menos de 500 metros. O pessoal administrativo foi transferido para os níveis inferiores. Na superfície, Kreuzberg, Neukölln e Friedrichshain estavam destruídos em mais de 80%. A população civil que restava estava presa entre os dois fogos. Os grupos soviéticos de assalto operavam com autonomia. A artilharia de acompanhamento atuava a menos de 200 metros. Em algumas ocasiões, os tanques disparavam diretamente contra as fachadas. As paredes derrubadas abriam novas passagens. O avanço era medido em quarteirões conquistados. A limpeza de um bairro podia exigir 24 horas. Zhukov informou ao Stavka no dia 27 de abril que as perdas eram elevadas, mas a resistência alemã se reduzia. Stalin ordenou intensificar o fogo e acelerar o avanço. Os reforços de artilharia e tanques pesados, IS-2, foram destinados ao setor central. O Reichstag e a chancelaria se tornaram os objetivos principais. Nesse mesmo dia, as forças da Primeira Frente Ucraniana alcançaram o Spree e ligaram-se com as da Primeira Frente Bielorrussa em Treptow. A ligação selou a união de ambas as frentes dentro da cidade e eliminou qualquer possibilidade de escape. A resistência alemã estava confinada ao centro. A população civil continuava refugiada em porões e estações de metrô. Os relatórios do 5º Exército de Choque registram a evacuação de centenas de civis nas áreas tomadas. Muitas vezes, os combates continuavam sobre suas cabeças. Milhares morreram por fogo cruzado ou desmoronamentos. Em 28 de abril, o avanço soviético alcançou o canal de Landwehr e as imediações do Tiergarten. A artilharia concentrou seu fogo sobre o Reichstag, o portão de Brandemburgo e a chancelaria.
Os engenheiros abriam rotas para os tanques entre os escombros. Os defensores da Nordland e da Charlemagne mantinham posições com metralhadoras e fuzis antitanque. Os restos da divisão Müncheberg cobriam os acessos ao canal à tarde. O terceiro exército de choque tomou Moabit e avançou em direção à ponte Moltke, a menos de 600 metros do Reichstag. O fogo proveniente do edifício era intenso. Os soviéticos responderam com obuses e lançadores de foguetes. Os relatórios descrevem a área como um campo de ruínas. As pontes estavam destruídas e o Spree coberto de destroços. A coordenação entre Zhukov e Konev foi mantida sob supervisão do Stavka. Stalin reiterou que o assalto final devia culminar com a tomada do Reichstag e a eliminação de toda resistência. As linhas de ambos os frentes começaram a se sobrepor, provocando confusão e fogo cruzado entre unidades soviéticas. As divisões de ligação tentavam restabelecer o controle mediante sinais luminosos. Ao anoitecer de 28 de abril, as unidades soviéticas alcançaram o Tiergarten. Os tanques foram posicionados entre as árvores derrubadas e a artilharia preparava a ofensiva contra o Reichstag. As últimas linhas alemãs concentravam-se em torno da chancelaria. Weidling informou ao bunker que a resistência organizada era impossível e pediu autorização para se render ou evacuar civis. A resposta foi negativa. A batalha havia reduzido a cidade a escombros. As fábricas, pontes e estações estavam destruídas. O comando alemão existia apenas no subsolo da chancelaria. O comando soviético concentrava todo o seu fogo em menos de 3 quilômetros quadrados. Berlim tinha se transformado em um campo de ruínas onde a luta continuava sem pausa. Na noite de 28 de abril, a artilharia cessou temporariamente o fogo para reorganizar munições. Os comandantes informaram ao Stavka que as posições estavam prontas. A poucos centenas de metros, o Reichstag permanecia em pé. As tropas soviéticas aguardavam a ordem. Os sapadores verificavam as cargas. Os observadores marcavam as últimas coordenadas. As rádios transmitiam as instruções finais. O Reichstag aguardava o assalto. Em 29 de abril de 1945, o terceiro exército de choque, sob o comando do general Vassili Kuznetsov, recebeu a ordem direta de Zhukov para tomar o edifício do Reichstag. Era o último objetivo militar e simbólico da Batalha de Berlim. As forças soviéticas estavam a menos de 600 metros, na zona da ponte Moltke e na praça Königsplatz. O canal do Spree separava as posições soviéticas do edifício. As unidades designadas para o assalto foram os regimentos 150 e 171 da 79ª Divisão de Fuzileiros, apoiados pela 150ª Brigada de Engenheiros e Artilharia de Curto Alcance. O Stavka tinha estabelecido que a captura do Reichstag deveria ser anunciada como a culminação da campanha. O edifício erguia-se parcialmente destruído, com a cúpula metálica calcinada e as paredes perfuradas. Mesmo assim, ainda era uma fortaleza. Os defensores pertenciam à divisão SS Nordland e a restos da divisão Müncheberg. Os acessos estavam minados e bloqueados por escombros. Os andares reforçados com sacos de areia nos porões tinham sido instaladas metralhadoras e depósitos de munição. O número total de defensores não superava o milhar, mas a sua posição dominava o terreno circundante. A operação começou às 6 da manhã com um bombardeio de artilharia de 1 hora. As baterias do terceiro exército de choque abriram fogo direto sobre o edifício A7. Os engenheiros iniciaram a travessia do Spree pela ponte Moltke. Parte da estrutura havia sido explodida, mas os sapadores colocaram passarelas sob fogo inimigo. As primeiras tentativas foram repelidas. Os soviéticos responderam com lança-chamas e granadas. A travessia bem-sucedida foi alcançada por volta das 8h30, quando uma companhia do 150 Regimento estabeleceu uma cabeça de ponte. Os engenheiros ampliaram a passagem sob fogo constante. Às 10, a artilharia concentrou seu fogo no interior do Reichstag para permitir o avanço. O assalto desenvolveu-se em condições extremas. Os soldados soviéticos avançavam corpo a terra pelas margens do canal. Cada metro exigia combate direto às 11h30. Os primeiros grupos alcançaram Königsplatz. O terreno estava coberto de crateras e veículos destruídos. As forças alemãs mantinham o fogo a partir do Ministério do Interior e do Almirantado.
Os canhões autopropulsados ISU-152 abriram brechas na fachada. Às 13 horas, a infantaria chegou às escadarias. A resistência era intensa. Os defensores utilizavam lança-granadas e fuzis automáticos. As baixas soviéticas aumentavam, mas o avanço continuava. Dentro do edifício, a luta desenvolveu-se quarto por quarto. Os soviéticos usavam granadas e lança-chamas para limpar as salas. Os relatórios do comandante Stepan Neustroev, chefe do 756º Regimento, mencionam combates a distâncias de poucos metros. Os defensores tinham levantado barricadas internas com mobiliário e restos de madeira. Os sapadores limpavam minas com cargas manuais. O edifício tinha 4 andares e uma grande escadaria central. Os alemães controlavam o rés do chão e parte do primeiro piso. Os soviéticos penetraram pelo lado leste e avançaram em direção à cúpula. Às 18 horas, controlavam quase todo o primeiro nível. Os últimos defensores entrincheiraram-se na ala ocidental. Zhukov ordenou continuar o assalto até a completa eliminação da resistência. Enquanto isso, no Führerbunker, Hitler realizava sua última reunião com seus oficiais às 15 horas e 30 minutos do dia 30 de abril, após confirmar que o Exército Vermelho estava a poucas quadras, decidiu suicidar-se junto a Eva Braun. Os corpos foram incinerados no jardim da chancelaria. O acontecimento ocorreu quase ao mesmo tempo que os combates na cúpula do Reichstag. Às 21 horas e 50 minutos do dia 30 de abril, um grupo do 150º Regimento, liderado pelos sargentos Mikhail Yegorov e Meliton Cantaria, alcançou o telhado e colocou a bandeira soviética sobre a fachada. O ato foi registrado mais tarde como símbolo da vitória. No entanto, a resistência no interior continuou por várias horas mais. Nos porões, os alemães continuavam combatendo. O içar da bandeira foi utilizado pelo comando soviético como sinal político. Zhukov transmitiu ao Stavka a mensagem: a bandeira do Reichstag foi colocada. O 150º Regimento sofreu mais de 300 baixas. A defesa alemã se manteve até a madrugada do 1º de maio. Quando os últimos grupos foram eliminados, os remanescentes da Nordland tentaram fugir para o oeste, mas foram destruídos. O interior do edifício estava cheio de corpos e munição não detonada. Os relatórios soviéticos enumeram apenas dados operacionais, número de inimigos abatidos, munição utilizada e baixas próprias. Durante essas horas, o comando soviético divulgou comunicados de vitória. As rádios da primeira frente bielorrussa anunciavam que o estandarte da vitória tremulava sobre Berlim. O Stavka aprovou um boletim oficial que apresentava a captura do Reichstag como a culminação do esforço iniciado em Stalingrado. Nas frentes, a notícia foi recebida com cautela, ainda se combatia no centro. A resistência residual persistia no Tiergarten e nos arredores da chancelaria. Zhukov ordenou redistribuir ao Terceiro Exército de Choque para assegurar esses setores. Konev avançava desde o sul até o mesmo ponto. As linhas de ambos os frentes se cruzavam em um espaço de menos de 2 quilômetros. O fogo amigo era frequente. As unidades se identificavam mediante sinalizadores. A confusão era contínua. Stalin recebeu o relatório do içamento da bandeira durante a noite de 30 de abril, mas pediu confirmação visual. A fotografia, que se tornaria célebre, foi recriada no dia 2 de maio por ordem do departamento político. Quando os combates já haviam terminado, o feito militar e a mensagem simbólica se fundiram em uma só imagem. As perdas soviéticas de 30 de abril foram elevadas. Só o Terceiro Exército de Choque registrou mais de 1.500 mortos e feridos. O consumo de munição atingiu números máximos: 50 mil projéteis e centenas de toneladas de granadas. As unidades operavam entre incêndios e escombros. A visibilidade era mínima. Após a morte de Hitler, o comando alemão se fragmentou. Goebbels assumiu formalmente o governo, mas sem poder efetivo. As comunicações com Weidling eram esporádicas. Alguns oficiais tentavam se render ou abrir corredores para o oeste, sem sucesso. As divisões estavam totalmente cercadas. A notícia do suicídio de Hitler chegou ao quartel de Yukov na tarde de 1 de maio. O Stavka manteve o plano operativo: eliminar a resistência restante. Nos mapas soviéticos, a área ativa se reduzia a um retângulo de menos de 3 quilômetros quadrados. O Reichstag, tomado parcialmente no dia 30 de abril,
foi assegurado por completo ao amanhecer do dia 1 de maio. Os soviéticos içaram bandeiras em todos os níveis, os engenheiros limparam minas e armadilhas. Nos porões foram encontrados centenas de cadáveres. O fogo havia calcinado a cúpula e derrubado parte do teto, mas o edifício continuava de pé. O relatório oficial de Zhukov ao Stavka resumia: o inimigo mantém-se em pontos isolados. O Reichstag foi tomado. A bandeira soviética tremula sobre Berlim. No mesmo documento, assinalava-se que os combates continuavam na chancelaria e no Ministério do Interior. A captura do Reichstag representou o ponto culminante da ofensiva soviética. Seu valor político igualava ao militar. Para o Stavka, significava a queda definitiva do Reich. Os boletins enviados à imprensa omitiam os detalhes do combate e destacavam o hasteamento do estandarte dentro da cidade. Os tiros não cessavam. Os relatórios do 8º Exército de Guardas e do 5º de Choque registravam fogo alemão da chancelaria e do Tiergarten. Os combates locais se prolongariam por mais 2 dias. A tomada do Reichstag não significou o fim da resistência. Na noite de 30 de abril, os canhões soviéticos continuavam disparando para o oeste do centro. As ruínas do Reichstag serviam de observatório. De suas janelas destruídas avistavam-se os incêndios do bairro governamental. As tropas descansavam entre os escombros, aguardando novas ordens. Com a bandeira soviética no alto, o 3º Exército de Choque consolidou suas posições. Zhukov comunicou ao Stavka que a missão principal estava cumprida. A resposta foi breve: prossigam até a completa eliminação do inimigo. Os disparos isolados continuavam soando ao redor do Tiergarten. Em 1º de maio de 1945, os combates no centro de Berlim continuavam apesar do colapso total do comando alemão. Durante a noite, o general Helmut Weidling reuniu seus chefes de setor nos porões do Ministério da Defesa para avaliar a situação. As munições estavam esgotadas e as comunicações com o Führerbunker haviam sido interrompidas. A tentativa de negociação do general Hans Krebs perante o quartel soviético fracassou porque Zhukov exigia rendição incondicional. Krebs voltou ao bunker sem resposta. Horas depois, ele e Joseph Goebbels se suicidaram. No dia 2 de maio, às 6 da manhã, Weidling assinou a rendição da guarnição de Berlim na presença do general Chuikov. O documento estabelecia a cessação imediata das hostilidades em toda a zona urbana. Às 7, os primeiros grupos alemães saíram dos porões com bandeiras brancas. As armas foram empilhadas e milhares de prisioneiros se concentraram em praças e avenidas. O Exército Vermelho tomou a chancelaria, o Reichstag e os edifícios governamentais. A bandeira vermelha agitava-se sobre o centro da cidade. As tropas soviéticas exploraram o complexo da chancelaria e os túneis subterrâneos. No Jardim dos Fundos encontraram 2 corpos carbonizados, identificados como Hitler e Eva Braun. No interior do bunker foram encontrados os cadáveres de Joseph e Magda Goebbels, junto aos de seus 6 filhos. Oficiais do NKVD e do Smersh realizaram a investigação e retiraram os restos em segredo. Nenhum relatório foi divulgado então. O comando soviético instalou seu quartel-general em Karlshorst. Zhukov assumiu a autoridade sobre Berlim em nome do Stavka. As primeiras ordens se concentraram em restabelecer o controle, registro de edifícios, confiscação de armas e detenção de oficiais alemães. Tropas do NKVD ocuparam estações, pontes e centros de comunicação. O Exército Vermelho tinha conquistado uma cidade devastada. Mais de 70% das edificações estavam danificadas e as infraestruturas civis eram inutilizáveis. O vazio de poder derivou em descontrole imediato. Durante os primeiros dias após a capitulação, ocorreram saques, execuções e violações. As unidades soviéticas que entraram na cidade, exaustas após semanas de combate, agiram sem disciplina. As ordens para restabelecer a ordem demoraram a aplicar-se. Os relatórios do NKVD mencionam incidentes em Friedrichshain, Mitte e Charlottenburg. Os números exatos não foram registrados, mas os dados médicos e os testemunhos posteriores confirmam uma onda de violência que afetou dezenas de milhares de civis, na sua maioria mulheres. Os documentos soviéticos descrevem esses fatos como reações incontroladas derivadas da guerra prolongada e do ressentimento pelas atrocidades nazistas no leste.
Os primeiros tribunais militares começaram a operar em meados de maio. O NKVD emitiu ordens de captura para membros do Partido Nazi, oficiais das SS e pessoal da Gestapo. Centenas foram fuzilados ou transferidos para centros de detenção improvisados em Köpenick, Lichtenberg e Spandau. Os prisioneiros eram interrogados e classificados. Muitos foram enviados para campos no leste. Nessa fase, a fronteira entre justiça e vingança era inexistente. Zhukov criou o Comando de Berlim sob o general Nikolai Berzarin para restabelecer serviços básicos e designar autoridades locais. Foram emitidos vales de racionamento e foi imposto toque de recolher. Os edifícios públicos foram destinados ao uso militar. O exército estabeleceu hospitais em zonas menos destruídas, mas a desordem persistiu durante semanas. Os engenheiros começaram a limpar as principais vias. Os corpos foram retirados dos escombros e enterrados em valas comuns. As autoridades soviéticas restringiram o movimento entre distritos. Os civis saíam de seus abrigos apenas para buscar água ou comida. As fontes públicas se tornaram pontos vigiados por patrulhas. O fornecimento elétrico continuava interrompido. A iluminação noturna existia unicamente em quartéis e postos de comando. Os hospitais operavam em condições críticas. A Charité atendia milhares de casos diários. As cirurgias eram realizadas sem anestesia e o material médico era insuficiente. Os depósitos de alimentos tinham sido saqueados ou confiscados. As rações consistiam em pão negro e sopas aquosas. Reapareceram epidemias de tifo e disenteria. Os representantes do NKVD e do Conselho Militar da Frente Bielorrussa elaboraram listas de funcionários nazistas, cientistas e técnicos. A captura deles era prioritária. Os engenheiros alemães foram obrigados a colaborar na restauração de infraestruturas, documentos e materiais técnicos foram confiscados. Berlim estava sob controle total do Exército Vermelho. A moral das tropas soviéticas oscilava entre a euforia e o esgotamento. No dia 9 de maio, dia da vitória oficial, realizaram-se desfiles improvisados. Os relatórios do comando mencionam consumo excessivo de álcool e desordens. As ordens posteriores proibiram manifestações de indisciplina. O processo de normalização militar demorou a impor-se. Os prisioneiros de guerra foram transferidos para campos de trânsito e depois para a Polônia e a União Soviética. Estima-se que mais de 130 mil soldados alemães foram capturados. Muitos morreram de fome, doença ou exaustão. Os oficiais superiores foram enviados a Moscou para interrogatórios na chancelaria. Os corpos de Hitler, Goebbels e sua família foram examinados por especialistas do SMERSH. Os relatórios forenses foram mantidos em segredo e os restos mortais ocultos sob custódia militar. A versão oficial apenas comunicou que o Führer havia morrido. A população alemã experimentava uma dupla sensação: o fim da guerra e o começo de uma ocupação incerta. As mulheres constituíam a maioria visível nas ruas, encarregadas de buscar alimentos e enterrar os mortos. As crianças vagavam entre os escombros. Os antigos funcionários do partido tentavam ocultar-se ou apresentar-se como civis. As rádios aliadas ainda não transmitiam. A única autoridade era a soviética. O correspondente Vasily Grossman percorreu Berlim naqueles dias. Observou o contraste entre a destruição total e a disciplina militar. Anotou que a vitória era apenas silêncio após o ruído. A frase refletia o ambiente de ruína geral. O Exército Vermelho representava a libertação e, ao mesmo tempo, a imposição de uma nova autoridade. As rusgas, execuções e violações geravam um clima de medo. Em 8 de maio, Zhukov assinou em Karlshorst o ato de rendição definitiva do exército alemão. A cerimônia foi breve e técnica. No mesmo edifício foi instalada a sede do Comando Soviético na Alemanha. A partir dali começou a organização da futura zona de ocupação. Berlim permanecia sob controle exclusivo do Exército Vermelho. Os relatórios do NKVD do final de maio indicavam uma ligeira recuperação. A água foi parcialmente restabelecida e alguns bondes, o correio interno foi retomado. As igrejas abriram sob supervisão e formou-se uma polícia local dependente do comando soviético. As detenções de nazistas continuavam nas periferias, eram escavadas valas comuns para os cadáveres ainda não recolhidos.
As operações de limpeza mostraram a magnitude do dano no distrito governamental. 90% dos edifícios estavam destruídos. A chancelaria foi demolida parcialmente por ordem soviética. O Reichstag conservava sua estrutura, mas estava carbonizado. O centro da cidade era um conjunto de escombros. Os engenheiros começaram a limpar estradas e pontes sobre o Spree. O poder político passou para a administração militar soviética. Os comitês locais foram integrados por comunistas alemães libertados dos campos ou que retornaram do exílio. A partir deles surgiria a futura República Democrática Alemã. A transição do controle militar para o político começou entre as ruínas. O registro fotográfico soviético documentou as primeiras semanas. Ruas cobertas de tijolos, mulheres removendo escombros, colunas de prisioneiros e soldados posando em frente ao Reichstag. O contraste entre o triunfo oficial e a devastação definia a imagem da Vitória Berlim, era ao mesmo tempo troféu e advertência. Os relatórios médicos e administrativos estimaram mais de 100 mil civis mortos em maio por ferimentos, doenças e suicídios. A vida urbana começou a estabilizar-se a partir de junho, quando foram impostas normas disciplinares às tropas e foram organizados sistemas de abastecimento centralizados. Em 9 de maio, o Exército Vermelho celebrou a vitória com desfiles reduzidos. O ar ainda estava carregado de fumaça. As colunas de prisioneiros marchavam em direção aos campos. As fachadas exibiam bandeiras vermelhas. Berlim permanecia sob lei marcial. Com o controle total da cidade, a União Soviética alcançava seu objetivo político e militar. Zhukov informou ao Stavka que a capital do Reich estava sob domínio completo e que as operações de limpeza continuavam. O NKVD consolidava seus escritórios no centro. A guerra na Europa havia terminado. Entre as ruínas começavam a aparecer os primeiros sinais de administração estável. Berlim ficava sob vigilância soviética, convertida em símbolo visível do fim. No início de junho de 1945, Berlim estava sob total controle soviético. O marechal Georgy Zhukov, nomeado comandante em chefe da administração militar soviética na Alemanha, dirigia a partir de Karlshorst uma estrutura de governo baseada no modelo militar. Cada distrito da cidade ficou sob um comandante com autoridade executiva, judicial e policial. As prioridades eram restabelecer a ordem, eliminar os restos do aparato nazista e reativar os serviços essenciais. A administração militar funcionava como um governo provisório com departamentos equivalentes a ministérios: política interna, economia, transporte, justiça e propaganda. Todos estavam controlados por oficiais soviéticos, com assessores alemães selecionados entre antigos comunistas. O objetivo declarado era a desnazificação, mas o controle efetivo residia no comando militar. A censura, as detenções e a vigilância foram aplicadas desde os primeiros dias. O NKVD e o Smersh mantiveram operações autônomas na capital. Nos 3 primeiros meses, mais de 100 mil pessoas foram presas e enviadas a campos de internamento. A categoria de suspeito incluía desde membros do Partido Nazista até técnicos e funcionários. Muitos desapareceram sem registro. Paralelamente, instaurou-se a censura total. Apenas podiam circular publicações aprovadas pelo Exército Vermelho. Em julho surgiu Tägliche Rundschau, primeiro jornal autorizado que reproduzia comunicados oficiais soviéticos. Os comitês de depuração dependiam diretamente da polícia política. Sua função era eliminar a influência do nacionalsocialismo, mas na prática selecionavam aqueles que colaborariam com o novo regime. Os antigos comunistas alemães retornados do exílio ocuparam os cargos principais. Entre eles destacou-se Walter Ulbricht, que se tornaria a figura central da administração. A Conferência de Potsdam, realizada entre julho e agosto, formalizou a divisão da Alemanha e de sua capital Berlim foi dividida em 4 setores. O oriental, sob controle soviético, e os ocidentais atribuídos aos Estados Unidos, Reino Unido e França. O sistema conjunto de comando, a Comenda Aliada, foi estabelecido no dia 11 de julho, embora as divergências ideológicas tenham surgido imediatamente. O controle econômico foi absoluto. Milhares de fábricas e equipamentos foram desmontados e enviados para a União Soviética como reparações de guerra.
Os números soviéticos mencionam mais de 2.300 instalações transferidas entre 1945 e 1946 à população civil. Enfrentava fome e desorganização. As rações diárias mal atingiam 1.000 calorias. Os mercados negros proliferaram apesar das proibições. Na zona soviética começou a reorganização política. Em abril de 1946 foi fundado o Partido Socialista Unificado, resultado da fusão forçada do Partido Comunista e o Social Democrata. Nos setores ocidentais, essa unificação foi rejeitada, marcando o início da divisão ideológica. O novo partido controlou a polícia, denominada Volkspolizei, encarregada tanto da segurança como da vigilância política. Entre 1945 e 1949, dezenas de milhares de berlinenses foram detidos como elementos antissoviéticos. Em 1948 foram criados tribunais populares e cortes especiais. As denúncias anônimas tornaram-se instrumento de controle. O medo substituiu o caos inicial. Em junho de 1948, a reforma monetária no Oeste provocou o bloqueio soviético dos acessos a Berlim Ocidental. A resposta foi a ponte aérea aliada, que durante 11 meses abasteceu a cidade. A partir desse momento, a Guerra Fria tomou forma visível, o Reich tinha desaparecido. Em seu lugar surgiram dois estados antagônicos. Berlim, dividida e destruída, tornou-se fronteira física e política entre Oriente e Ocidente. A bandeira vermelha continuava a ondular sobre o Reichstag, agora símbolo de poder permanente. As armas tinham silenciado, mas a vigilância, a censura e os interrogatórios definiam a nova paz. As ruínas continuavam de pé, convertidas em cenário de uma guerra diferente, a da informação e do controle. O silêncio pós-estrondo marcava o início de outra época, na qual Berlim permanecia como ponto fixo da nova ordem europeia.